moluscos e Annelida. O nome molusco vem do latim mollis, que significa mole, e faz referência ao corpo dos animais desse grupo. De fato, é muito fácil perceber o corpo mole de alguns moluscos. O polvo, por exemplo, ele é um exemplo de molusco que não possui nenhuma proteção externa, deixando ver o seu corpo mole. As lesmas terrestres e os nutribrânquios, popularmente conhecidos como as lesmas do mar, também são exemplos de moluscos desprovidos de concha. Alguns moluscos, no entanto, possuem conchas protegendo o corpo, no caso do caracol e da ostra. Há também certas espécies de molusco que têm uma concha interna, que podem ser reduzidas, como é o caso das lulas, cuja estrutura é um pouco rígida. A concha dos moluscos apresenta, como regra geral, uma camada chamada perióstraco, que é composta por um material orgânico, e 3 camadas calcárias. A camada calcária mais interna que fica em contato com o corpo é chamada camada nacarada ou nacar, que é geralmente brilhante. Em certas espécies, as ostras, nesse nacar, ele também é bem desenvolvido e muito bonito. Antigamente, usavam-se essas conchas para a feitura de botões de madrepérola. Além disso, as famosas pérolas de grande valor comercial são produzidas a partir do nacar dessas conchas. As pérolas são formadas com um elemento estranho, como o grão de areia, por exemplo. Ele vai parar entre a concha e o corpo. Com um mecanismo de defesa, o animal começa a produzir essas camadas nacaradas ao redor do grão de areia, isolando-se da parte mole do corpo do animal. Surgem assim as pérolas. As principais espécies de ostras perlíferas ocorrem no Oceano Pacífico, como é o caso da espécie pictada e margarífera. A organização geral do corpo de um molusco. Comparando alguns moluscos que você vê e conhece, logo perceberá que eles apresentam aspecto externo que varia muito de um para outro. O polvo, por exemplo, ele tem um aspecto bem diferente de uma ostra ou de um caramujo. Apesar dessa variedade de formas, todos têm cabeça, pé, massa visceral e, embora a cabeça seja reduzida nos bináveis. Vamos observar também como, por exemplo, a organização corporal de um caramujo. Do desenvolvimento, a cabeça situa-se a boca, os tentáculos e os olhos. Nos bináveis, como a ostra e o mexilhão, não há a cabeça definida, mais a boca. Em outro, como no polvo, a cabeça é extremamente desenvolvida, tanto que o polvo parece formado somente de cabeça e de tentáculos, razão pela qual é classificada junto à lula como cefalópode, que é formado por céfalo, cabeça, pode e pés. O sistema digestório, com a boca e o estômago e o intestino, e o ânus é uma regra geral para todos os moluscos. Na boca dos moluscos, há uma exceção dos bináveis, que existe uma estrutura denominada radula, que é formado por dentículos quitinosos com quais raspam o alimento. Além dessa rádula, tem as glândulas salivares que liberam a substância mucosa que envolve o alimento, facilitando a ingestão. Todos os moluscos eles têm um manto ou um páleo, que é um tecido que recobre a região dorsal do corpo, que se expande lateralmente como uma dobra, envolvendo o restante do corpo e delimitando o espaço chamado cavidade ou manto, ou cavidade palial. Nos moluscos que possuem concha, está secretada pelo manto. Na cavidade do manto, que se localizam as aberturas do ano, do rim e do sistema reprodutor, bem como as estruturas respiratórias que podem ser brânquias. E no caso dos moluscos adaptados à respiração na água, e pulmão no caso dos moluscos terrestres. O pulmão nos moluscos corresponde a uma região bastante vascularizada no manto da cavidade palial. Os músculos, com exceção dos cefalópodes, apresentam um sistema circulatório aberto, no qual o sangue circula em vasos, mas em certas áreas entram em contato direto com os tecidos, as lacunas sendo depois recolhidas novamente nos vasos. Os cefalópodes, no entanto, apresentam um sistema circulatório fechado.
Nesse caso, o sangue circula sempre no interior dos vasos e não cai nas lacunas dos tecidos. O sistema nervoso dos moluscos é ganglionar, com gânglios mais desenvolvidos na região cefálica. A diversidade de moluscos. Você já deve ter percebido a existência de 3 grupos bem distintos de moluscos representados nesse vídeo. Esses grupos eles correspondem a 3 classes de filo de moluscos: a classe dos gastrópodes, a classe dos bivalves e a classe dos cefalópodes. Existem, no entanto, outras classes, como a dos gastrópodes. Gastrópodes são moluscos dotados de concha em peça única, sem articulação, que se locomovem graças a um volumoso pé, localizado na região ventral. Esse é um grupo mais diversificado de moluscos, em espécies adaptadas ao ambiente terrestre e úmido, ao ambiente da água doce e ao ambiente marinho. O caracol é um dos representantes mais comuns, sendo terrestres e possuindo uma concha externa bem visível. No entanto, as lesmas também são gastrópodes que possuem concha ou têm uma reduzida concha interna, dependendo da espécie. As lesmas do mar ou nutribrânquios. Os gastrópodes terrestres, eles respiram, como já vimos, por um pulmão na cavidade do manto, mas os gastrópodes aquáticos também têm brânquias. A diversidade dos modos de reprodução dos gastrópodes é muito grande. Existem espécies de sexos separadas, outras hermafroditas. A fecundação pode ser externa ou interna. Desenvolvimento pode envolver fases larvais ou ter um desenvolvimento direto. Quando ocorrem as fases larvais, eles recebem o nome de trocófora ou velige. E agora vamos ver os bivalves. Os bivalves são moluscos cuja concha é formada por 2 valvas, como a ostra e o mexilhão. Existem bivalves marinhos e de água doce. Os bivalves eles podem utilizar o pé para locomoção ou para cavar o substrato onde vivem. Muitas espécies são fixas ao substrato, graças aos fios de bico, produzindo na base do pé, como é o caso do mexilhão, ou graças à cimentação de uma válvula ao substrato, como é o caso da ostra. E, em sua maioria, os bivalves são animais filtradores. Eles se alimentam de pequenas partículas que selecionam no meio por intermédio de cílios, de brânquias e dos palpos labiais. Nesses bivalves, portanto, as brânquias atuam tanto nas trocas gasosas como na obtenção do alimento. Existem espécies de bivalves em que os sexos são separados, e existem as que são hermafroditas. Geralmente, a fecundação é externa, mas pode ser interna. O desenvolvimento larval ele sempre ocorre e as larvas são geralmente trocófora e velige. Agora é a vez de cefalópodes. Cefalópodes são polvos e as lulas, aqueles que parecem formados apenas por cabeças e pés. Todos os cefalópodes são marinhos e respiram por brânquias, localizadas na cavidade do manto. Os polvos, eles não têm concha. As lulas possuem uma pequena concha interna muito reduzida. Existe um gênero de cefalópodes com concha externa, cujas espécies são encontradas apenas em determinadas áreas dos oceanos Pacífico e Índico. Nos cefalópodes, os sexos são separados, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Em muitas espécies, os cefalópodes adultos se reproduzem apenas em uma vez na vida, morrendo após a reprodução. Nos cefalópodes do gênero Argonauta, que ocorre no litoral brasileiro, as fêmeas secretam uma delicada concha calcária onde deposita os ovos. Essa concha ela não é semelhante a outros moluscos, pois não é produzida pelo manto, e sim por 2 tentáculos dorsais. Mesmo após a liberação dos ovos, a fêmea mantém uma parte do corpo dentro da concha. Existem também outras classes de moluscos. Os moluscos da classe Monoplacófora
têm uma única concha achatada e estão organizados em apenas 3 gêneros, encontrada entre 2.000 metros e 650 de profundidade nos oceanos. Na classe Polyplacóphora estão os moluscos conhecidos como quítons, cuja concha é composta por 8 placas que se articulam. São marinhos, comuns em costões rochosos, vivendo e abrigando sobre as pedras. Os escafópodes têm uma concha que lembra o seu formato de um dente de elefante, sendo o gênero mais conhecido e denominado Dentalium. É uma função dessa semelhança. São marinhos, vivendo enterrados na areia. Os aplacófaras são moluscos mais primitivos, com o corpo vermiforme e coberto por espículas calcárias. Vivem em ambiente marinho, mais frequente em 200 a 3.000 metros de profundidade. Anelídeos. Anelídeo vem de minhocas comuns de jardim. É um animal comprido, cilíndrico, com o corpo que apresentando anéis. Daí o nome do grupo Annelida, que vem de anelos, que quer dizer anel. Como você pode observar, as minhocas elas apresentam boca e ânus, e além de anéis no corpo, como apresentado, chamado de clitelo. É uma estrutura que produz um casulo protegendo os ovos fecundados na produção. A presença do clitelo define uma das classes de anelídeos que reúne minhocas e sanguessugas, da classe Clitelata. A classe Clitelata é subdividida em 2 grupos, os oligoquetos e os erudíneos. Com auxílio de uma lente de aumento, é possível notar a superfície do corpo da minhoca, as cerdas, que nesse anelídeo não são evidentes. As minhocas pertencem ao grupo dos oligoquetos, que é óligo, poucas, e quetos, que é cerdas. Pois tem poucas cerdas no corpo, a maioria das espécies das oligoquetas vivem no solo, mas existem representantes na água e no mar, que é o grupo dos erudíneos e é constituído por anelídeos clitelados sem cerca no corpo. São animais conhecidos como sanguessuga, que o nome deriva de um fato que muitas espécies sugam o sangue dos animais cujo corpo se fixam no ectoparasitas. Nem todas as espécies de erudíneos, no entanto, são sugadores de sangue. Tem outra classe de anelídeos que agrupa os poligoquetos. São animais de muitas cerdas na superfície do corpo. São a maioria de marinhos, que apresentam grande variedade de espécies, e algumas errantes e outras presa ao substrato. Algumas características estão presentes em todos os anelídeos, além da segmentação em anéis e sistema digestório com boca e ânus. Esses animais têm uma celoma bem desenvolvida, que abriga no sistema circulatório fechado, no qual o sangue circula somente dentro de vasos. As trocas gasosas ocorrem na maioria das espécies pela superfície do corpo, que é a respiração cutânea. A excreção é feita por estruturas chamadas metanefrídeos, que filtram os fluidos no celoma e eliminam os resíduos para fora do corpo através de poros excretores ou nefriodóporos. Outras características serão analisadas durante o vídeo. Existem também a diversidade dos anelídeos, que são os poliquetos. Os poliquetos apresentam, como já comentamos, essas cerdas elas são localizadas principalmente em expansões laterais do corpo chamadas parapódios. Os parapódios eles atuam com as superfícies para trocas gasosas e, no caso dos poliquetos errantes, auxiliam na locomoção. As formas errantes são caçadoras e têm olhos. Elas não
ocorrem nas formas sedentárias. Os poliquetos sedentários são todos marinhos e constroem tubos fixos ao substrato onde eles se alojam. Muitas espécies elas apresentam tentáculos na região anterior do corpo, que é exposta para fora do tubo para respiração, captura de alimento. Os poliquetos, eles são uma maioria de animais de sexos separados, com poucas espécies hermafroditas. Geralmente a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, com a fase larval ou tracófora. Esse tipo de larva também ocorre nos moluscos e isso é considerado como evidência para parentesco evolutivo entre anelídeos e moluscos. Os erudíneos. Os erudíneos, anelídeos desprovidos de cerdas, são animais hermafroditas, com desenvolvimento direto. Os erudíneos têm uma ventosa na região anterior, que é oral, ao redor da boca, outra na região posterior. Nas espécies ectoparasitas, a ventosa oral facilita a ingestão do sangue e do hospedeiro. A saliva das sanguessugas tem esse hábito alimentar, contém substâncias anticoagulantes chamada erudina. Assim, o animal consegue se alimentar de sangue sem ser impedido pela formação de coágulos no corpo da presa ou do hospedeiro. Uma espécie de sanguessuga de água doce, a Hirudo medicinalis, era muito usada na medicina antiga, com a finalidade de sugar sangue de pacientes e assim reduzir a pressão sanguínea. Essa prática ainda é adotada pela medicina, mas com outras finalidades. A sanguessuga ela pode ser usada em alguns casos para reduzir o inchaço em locais próximos a cicatrizes. Para a fixação do substrato, as sanguessugas utilizam a ventosa na região posterior e para a locomoção utilizam as duas ventosas, que realizam um movimento curioso conhecido como medipalmas. Os oligoquetos. Por serem as minhocas as representantes mais conhecidas pela importância econômica que têm, vamos usá-las para conhecer um pouco mais a respeito dos oligoquetos. As minhocas se deslocam em galerias que constroem no solo, graças à contração coordenada de seus músculos longitudinais e circulares. As cerdas auxiliam ao apoio do corpo nas paredes da galeria. Construir um minhocário pode ser bastante interessante para a observação do comportamento de locomoção das minhocas. A minhoca ela tem um sistema digestório formado por boca, faringe, papo, moela, intestino e ânus. A faringe ela facilita a ingestão do alimento e funciona como uma bomba sugadora. O papo armazena e a moela tritura os alimentos. A digestão extracelular ocorre no intestino, onde os nutrientes passam para a corrente circulatória. As minhocas, assim como outros anelídeos, elas apresentam uma respiração cutânea. Ou seja, as trocas gasosas ocorrem através da parede do corpo. Os gases absorvidos são distribuídos para todo o organismo pelo sistema circulatório fechado, no qual existem vasos contráteis que impulsionam o sangue funcionando como coração. O sistema nervoso de uma minhoca percorre ventralmente o corpo do animal, que é uma regra geral para os invertebrados onde tal sistema ocorre. Esse sistema apresenta gânglios nervosos mais desenvolvidos na região cefálica. Fala-se em sistema nervoso ganglionar. Embora seja hermafrodita, uma minhoca ela não consegue se reproduzir sozinha, sendo necessário 2 indivíduos para a reprodução. Os ovários ovidutos, que são poros femininos receptáculos seminais, formam o sistema reprodutor feminino da minhoca. O sistema masculino é constituído por testículos, vesículas seminais e
espermiodutos e poros masculinos. Para a reprodução de duas minhocas, saem de suas galerias e colocam-se em posições invertidas, de tal forma que os poros masculinos de uma coincidem com as aberturas dos receptáculos seminais da outra. Os espermatozoides de uma minhoca, ela produzindo nos testículos, elas percorrem os espermiadutos e saem pelo poro masculino, passando para receptáculos seminais de outra minhoca. Os óvulos produzidos nos ovários das duas minhocas percorrem o oviduto e saem pelo poro feminino, sendo recolhidos em um casulo secretado pelo clitelo. Os casulos eles recebem, então, os espermatozoides que estavam armazenados nos receptáculos seminais. Ocorre a fecundação dos óvulos dentro dos casulos. Os ovos assim formados desenvolvem embriões ao mesmo tempo em que os casulos vão sendo deslocados para a região anterior de cada minhoca, até serem libertados do solo. O indivíduo formado a partir desses embriões saem dos casulos e passam para o solo, iniciando sua vida própria. Esses indivíduos jovens já são semelhantes aos adultos. Nas minhocas, portanto, o desenvolvimento é direto, não existindo fase de larva e metamorfose.